Boa noite a todos. Havendo número legal, dou por aberta a terceira sessão plenária ordinária da presente sessão legislativa. Dando início à sessão, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de um pequeno trecho da Bíblia. Som. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o Deus que eu sirvo. Ato contínuo. Passaremos à apreciação da ata. Sessão plenária ordinária do dia 10/2 de 2026. Está em discussão a ata? Está em votação a ata. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A ata está aprovada por unanimidade. A seguir, passaremos à leitura da matéria constante do expediente, passando inicialmente pela leitura dos papéis apresentados pelo Poder Executivo. Ofício 55 de 6/2/2026, que encaminha as portarias e decreto do mês de janeiro de 2026. Ofício 58 de 10/2/2026 do prefeito municipal referente ao ajuste de 12º para 2026. Ofício 074 de 12/2/2026 em resposta ao requerimento 336/2025 do vereador Neurisvan. Ofício 07/2026. A Secretaria Municipal de Educação tem a honra de convidar os excelentíssimos vereadores para a cerimônia de entrega oficial dos kits de materiais escolares. Data 23 de fevereiro de 2026, horário 10 horas. Local, auditório da EMEB, Prefeito Valdir José Cabral Saueia. Secretaria Municipal de Educação, Maria Donizete de Queluz Camargo. À disposição dos senhores vereadores na secretaria. Passaremos à leitura das matérias recebidas de diversas origens. Convite para a sessão solene e comemoração aos 188 anos de fundação e aos 169 anos de emancipação política administrativa de Salesópolis, a se realizar às 10 horas do dia 28/2 de 2026, na Escola Estadual Professora Olga Chacurfaray, situada na Avenida Antônio Paulino de Miranda, 101, Centro Salesópolis. Passaremos à leitura dos papéis apresentados pelos senhores vereadores. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da moção. Moção número 7, de 11/2 de 2026, do vereador Oswaldo, requerendo ao senhor presidente constar nos anais dessa Casa de Leis uma moção de aplauso à senhora Cíntia Maria Joaquim Batista dos Santos, em reconhecimento à sua relevante trajetória política, social e cultural, dedicada à promoção da igualdade racial e ao fortalecimento da participação democrática e das políticas públicas de justiça social no município de Santa Isabel. Está em discussão a moção? Senhor presidente, questão de ordem, peço a leitura da moção na íntegra. Por favor, secretário. Senhor presidente, ouvindo o douto plenário, requeiro a vossa excelência constar nos anais dessa Casa de Leis uma moção de aplauso à senhora Cíntia Maria Joaquim Batista dos Santos. A senhora Cíntia Maria Joaquim Batista dos Santos, Cíntia Mariá, como é conhecida, confirmou ao longo de sua trajetória um compromisso permanente com a promoção da igualdade racial no município de Santa Isabel, desenvolvendo uma atuação política, social e cultural construída a partir do território, do diálogo direto com a população e da escuta ativa das demandas da comunidade negra. Ressalta-se que,
No ano de 2024, sua militância alcançou um marco significativo com a reativação do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra Isabelense, Comune. Instância fundamental para o fortalecimento da democracia participativa e do controle social no município. Eleita presidente deste conselho, passou a conduzir uma gestão pautada na autonomia, na formação política da comunidade e na valorização do protagonismo coletivo, tornando o Comune uma ferramenta estratégica de incidência institucional e resistência social. Sob sua presidência, o Conselho retomou sua relevância, ampliou sua presença na cidade e consolidou-se como espaço legítimo de formação, acompanhamento e fiscalização de políticas públicas antirracistas, promovendo maior representatividade à participação popular. Destaca-se ainda sua liderança na organização e condução da Conferência Municipal de Promoção de Igualdade Racial, assegurando um ambiente democrático, plural e participativo, no qual as demandas da população negra foram debatidas, sistematizadas e encaminhadas às instâncias competentes. Salienta-se que, em razão dessa atuação, foi eleita delegada para representar a nossa cidade nas conferências regional, estadual e nacional, ampliando a visibilidade das pautas raciais do município em espaços decisórios mais amplos. Ademais, além da atuação institucional, Cíntia Mariá coordena e promove ações permanentes de letramento racial em escolas, espaços públicos e equipamentos culturais, levando à comunidade debates essenciais sobre a história afro-brasileira, identidade, pertencimento e enfrentamento ao racismo estrutural. Destaca-se que iniciativas como a ocupação Comune na praça reafirmam o direito da população negra à cidade, transformando o espaço público em local de conscientização, cultura e resistência. Sua militância caracteriza-se pela articulação entre política, educação, cultura e território, consolidando uma atuação ética, suprapartidária e profundamente comprometida com a transformação social, fortalecendo redes, formando consciências e defendendo a igualdade racial como princípio estruturante de uma Santa Isabel mais justa, plural e democrática. Desta forma, esta moção de aplauso busca reconhecer publicamente a contribuição da senhora Cíntia Mariá, destacando sua dedicação, liderança e incansável trabalho em prol da dignidade, dos direitos e da valorização da comunidade negra isabelense. Do exposto, conto com a pronta aprovação desta moção por unanimidade dos nobres pares. Santa Isabel, 11 de fevereiro de 2026, Oswaldo Pimenta Júnior, vereador. Continue a discussão à moção. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Oswaldo Júnior. Boa noite a todos. Primeiramente, contextualizar. Eu fui apresentado a Cíntia e vice-versa, através do nosso amigo Walter Negrão, que a gente deixa um abraço aqui nessa noite. E eu pude ali conhecer um pouco da trajetória, também do trabalho profissional, junto com seu marido, o esportista Gleidson. E pude ver o envolvimento social que o trabalho promove. Ao entrar no Comune, assumir a presidência, receber apoios institucionais, está aqui o presidente da OAB, doutor Adalberto Galvão, temos também o respeito e a honra de receber aqui essa noite. Entre outros apoios, levantou uma bandeira que vinha apagada na cidade, que é a bandeira do combate ao preconceito, a luta antirracista. Eu nem preciso discorrer muito sobre a importância desse tema,
Porque se nós formos até a mídia, o que tem tomado conta da mídia é justamente o caso do Vini Júnior lá na Champions League, que foi xingado, segundo ele mesmo, de macaco por um atleta que é companheiro de trabalho dentro do campo de futebol. E nós percebemos que, ao mesmo tempo que as políticas públicas vêm, existe uma necessidade da gente reforçar isso na sociedade. Porque vira e mexe, um outro caso aparece. E daí vem a importância da sua figura, da sua história, da sua atuação, Cíntia, à frente do Comune, sendo representante da cidade nas autarquias estaduais e federais, levando o tema adiante. Nós aqui como parlamentares, essa Casa de Leis, reforça a importância que existe em termos lideranças dentro da sociedade civil. Nós exercemos uma liderança representativa dentro do legislativo, mas as lideranças que pegam os assuntos na sociedade e trazem para dentro da Câmara, criam relevância, criam debate, o espaço de conversa, o espaço de comunicação é que dá o sentido desse trabalho. E eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado por vocês para estar presente na reunião, aquela que foi a primeira do ano, né? A reunião do Comune. E ali eu pude entender um pouco mais de perto as dificuldades que são enfrentadas. Inclusive, nessa sessão aqui mesmo, nós vamos dar andamento num ajuste do Estatuto do Servidor Público da cidade, que vai fazer uma justiça social. E isso combina com uma nova secretaria que vem por aí, que é a Secretaria da Mulher e da Igualdade Social, que vai ter como tema também políticas públicas de combate antirracista, ao racismo estrutural. Então eu fico feliz que hoje essa casa pode reconhecer uma pessoa que tem se destacado, tem alavancado esse tema e tem proporcionado que nós participemos também do tema. Porque aqui, humildemente, eu admito a minha relativa ignorância num processo de aprendizagem, letramento e tudo mais que envolva as questões de preconceito e essa nossa luta para políticas que sejam antirracistas. Então, novamente, eu exalto a sua trajetória, Cíntia, agradeço por você ter escolhido o nosso mandato, essa casa dentro desse mandato, para poder falar, contar a sua história e ela mostrar resultados claros de união de pessoas sobre o tema. Esse é o que a nossa cidade precisa. Existem programas no governo federal que se conectam ao tema, que enviam verba para a cidade e historicamente nós não temos tido sucesso nessas verbas, mas eu acredito que com uma reestruturação do decreto, que é uma demanda que vocês também passaram, essa questão das políticas públicas envolvendo o estatuto, a promoção de audiências públicas que nós vamos fazer dentro dessa casa sobre esse assunto, vão colocar a sociedade cada vez mais perto do tema. Nós tivemos o reconhecimento, que vocês participaram também ali, né? No ano passado, na semana do dia 20 de novembro, e foi muito importante nós reconhecermos figuras de impacto na sociedade isabelense que são negras. Impacto pela sua liderança, pela sua prestatividade, pelo seu trabalho, pela sua capacitação e pelo seu compartilhamento de boas ideias. Então hoje, nessa noite, nós fazemos isso. Reconhecemos a entrega, o resultado que já tem feito. E eu destaco também a sua coragem, a sua força quanto mulher de enfrentar determinados momentos, como você pôde me dizer, de solidão. Ter de caminhar dentro de uma reunião, sem os devidos representantes, e aqui fica o meu puxão de orelha ao Poder Executivo, cujas secretarias indicam pessoas para estarem dentro do conselho debatendo o tema, e muitas vezes existe a ausência dessas pessoas, a falta dessas pessoas, uma despreocupação, o desprestígio ao assunto. Eu peço a vocês que revejam esse conceito e nos ajudem a tornar o conselho um ambiente mais participativo. As políticas públicas vão depender da união, vão depender de debates, e para que isso seja saudável, a gente precisa incluir as pessoas lá dentro. Então eu peço a vocês, os secretários das pastas, todas as secretarias da cidade, que alertem os representantes de vocês para eles cumprirem a agenda do Comune. O Conselho de Políticas Raciais na nossa cidade é tão importante quanto todos os outros conselhos. E eles impactam a vida de parcela da população significativamente.
Eu agradeço aqui. Nós vamos passar, após a votação, para um rito de assinatura da moção e, posterior, fotos em grupo. Continue a discussão à moção. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Márcio Pinho. Presidente, mesa, nobres pares, público, colaboradores, internautas, público presente, a nossa homenageada da noite, mais do que justo. Parabéns pela iniciativa. Há de se dizer muito aqui, embora o tempo seja muito pouco, mas existem cicatrizes ainda presentes nessa sociedade, cicatrizes que advêm de um passado muito sombrio, que faz com que nós, seres humanos, e vamos dizer assim, civilizados, ainda tenha uma certa vergonha de olhar para trás, diante de tudo que a gente já assistiu em relação a essas desigualdades raciais que até hoje permeia a nossa sociedade. Não muito obstante, e não nos esqueçamos aqui, que o próprio Brasil, foi necessária uma lei em 13 de maio de 1888, porém do século retrasado, para que se desse, de certa maneira, se abolisse uma escravidão que durou cerca de quase 400 anos de vergonha e de certa maneira algo absolutamente deplorável e desprezível aos olhares dos dias atuais. Países desenvolvidos como os próprios Estados Unidos, com leis horrorosas, no século retrasado também, com aquelas leis de Jim Crow, onde o negro ele tinha que sentar no fundo nos ônibus e os brancos à frente, e quando na ausência de assentos livres, esse negro tinha que se levantar e ceder o banco para um branco que estivesse presente. Então, coisas horrorosas como essa, o próprio apartheid na África do Sul, que tanto podou, tanto puniu, veja o exemplo do que foi Nelson Mandela, por décadas preso, lutando por uma causa justa. E, de certa maneira, a sociedade mundial fechou os olhos por tantos e tantos anos. E foram movimentos como o de vocês, movimentos de artistas, pressão de todas as áreas da sociedade, que de certa maneira acabou libertando aquele homem e futuramente ele acabou se tornando presidente do país. Mas o que eu quero dizer com isso? É uma corrida que começou lá atrás, onde parte da sociedade que era privilegiada saiu praticamente quase 400 anos à frente. E essa parte da sociedade, que eram os negros até então escravizados, quando foi a lei, eles simplesmente foram soltos, largados, sem qualquer tipo de infraestrutura adequada para realmente adaptá-los à sociedade e trazer, de certa maneira, com aquilo que está em qualquer constituição, que é a igualdade pertinente a qualquer pessoa, independente de raça, credo, ou qualquer posicionamento, seja político ou não. Então, toda vez que a gente vê uma homenagem nesse sentido, através de uma causa tão nobre, que é a inclusão das pessoas negras, e eu falo com muito orgulho, eu sou afrodescendente, eu tenho uma avó negra, e foi uma avó de uma sabedoria extrema, embora analfabeta, porque entra naquilo, que a gente fala, que sempre foi uma classe que, de certa maneira, sempre destinado o que existe de pior, o que existe de inferior, E é uma coisa que realmente a gente tem que lembrar sempre. Isso não pode ser apagado da memória. Agora, existem dívidas. Essas dívidas são inegáveis. Existe uma dívida histórica. E às vezes, através de criação de secretarias como essa, e outros dispositivos sociais que nós temos, para se promover um mínimo de justiça social diante de um passado tão sombrio e vergonhoso para a nossa humanidade. Realmente é válido, mais uma vez, parabéns, e parabéns
ao nobre par pela iniciativa. É isso. Continua em discussão a moção. Está em votação a moção. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A moção foi aprovada por unanimidade. Senhor presidente, questão de ordem. A gente poderia interromper a sessão 5 minutos para fazer a assinatura da moção e dar uma salva de palmas para a Cindy fazer uma foto? A sessão está em 5 minutos. A sessão está reiniciada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento 36 de 6 de 2 de 2026 da vereadora Bruna, requerendo o prefeito municipal prestar a essa Casa de Leis informações sobre os gastos realizados no ano 2025, bem como os previstos para o exercício 2026 com alocação de maquinário para a prestação de serviços do município, no município. Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 37 de 9 de 2 de 2026 do vereador José Martins, requerendo o prefeito municipal a prestar a essa Casa de Leis informações sobre o andamento dos estudos voltados à atualização do Código Tributário Municipal, especialmente no que se refere ao Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, bem como sobre as providências adotadas acerca da indicação número 174 de 5 de junho de 2024 de autoria deste parlamentar, por meio da qual encaminhou anteprojeto de lei propondo acréscimo de dispositivos à lei número 535 de 30 de dezembro de 1969. Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 38 de 11 de 2 de 2026 da vereadora Bruna, requerendo o prefeito municipal informações sobre o quantitativo de escolas e creches municipais, como se há fila de espera para acesso de crianças aos referidos locais. Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 39 do vereador Jairo, requerendo o prefeito municipal sobre a existência de diagnósticos, levantamentos técnicos, planos de ação ou estudos específicos sobre a acessibilidade urbana neste município. Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 40 de 11 de 2 de 2026 do vereador Jairo, requerendo o prefeito municipal informações sobre a possibilidade de instituição de um calendário periódico de feiras de emprego no município. Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 41 de 11 de 2 de 2026 do vereador Jairo, requerendo o prefeito municipal informações sobre a existência de estudos, projetos ou planejamentos visando a criação de um programa municipal de primeiro emprego destinado aos jovens do município. Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 42 de 11 de 2 de 2026 do vereador Oswaldo, requerendo o prefeito municipal informações sobre estudos técnicos ambientais e de impacto orçamentário financeiro acerca da viabilidade de canalização total do Ribeirão Araraquara em parceria com o Comitê Gestor do Programa de Revitalização dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas na área de influência dos reservatórios das usinas hidrelétricas de Furnas, no município. Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 43 de 11 de 2 de 2026 do vereador Oswaldo, requerendo ao prefeito municipal informações sobre a viabilidade e inclusão de reserva de vagas destinadas a candidatos negros
pretos, pardos, indígenas e quilombolas nos concursos públicos municipais, bem como eventual adequação do Estatuto do Servidor Público Municipal. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Oswaldo Júnior. Boa noite a todos novamente. Chegamos aqui numa requisição bem importante e nós fomos provocados justamente pelo Comune para nos atentar à questão da atenção à lei federal que estabelece o respeito a cotas. E isso é uma forma, como disse o vereador Márcio Pinho também, de uma justiça social que apenas atenua aquilo que é preciso e muito ainda proceder e prosseguir. Em conversa com o jurídico da prefeitura, foi visto com muito bons olhos que a gente fizesse essa provocação via requerimento, pedisse esclarecimentos, inclusive com prazos, inclusive com medidas a serem adotadas pelo Executivo, não para criar uma lei paralela, mas já fazer uma mudança no próprio Estatuto do Servidor, que é uma lei bem maior, que vai reger concursos públicos pela frente e outras situações em que se façam necessários. Então, o contexto que a gente tem é de fazer essa reunião com o Comune, ter uma provocação, sentar com o jurídico da prefeitura, entender a necessidade de a gente adequar melhor esse texto legislativo e, então, contribuir com essa atualização que vai fazer a diferença para muita gente, pode ter certeza. Continue a discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 44 de 11/2/2026, o vereador Márcio Pinho, requerendo ao prefeito municipal informações detalhadas acerca da falta ou da prestação irregular do serviço de manutenção e de recuperação das estradas rurais nos bairros deste município, incluindo o serviço de tapagem do buraco, nivelamento, cascalhamento, roçagem e remoção de resíduos e limpeza, especialmente nas áreas com maior circulação de idosos, escolas e unidades de saúde. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Márcio Pinho. Presidente, mesa, nobres pares, colaboradores, público, internautas, eu serei o mais breve possível aqui, mas é algo recorrente, é um problema muito grave que vem acontecendo no nosso município, principalmente em relação às áreas mais afastadas, mas o que nós estamos observando, e é um fato de certa maneira, que traz uma sobrecarga gigantesca, né, ao pessoal que está, de certa maneira, ali na linha de frente como ouvidoria, e nós somos isso enquanto vereadores. Todos vocês estão recebendo reclamações diárias sobre as condições de nossas estradas rurais. É um fato recorrente. Eu vejo quantos de vocês aqui nessa casa vivem mandando mensagem para prefeito, vivem mandando mensagem para secretário. Eu, da minha parte, também mandando mensagem. Inclusive, nesse final de semana, tive uma conversa privada via WhatsApp com o prefeito tratando desse assunto. Mas o que eu observo é uma total falta de planejamento, cuidado com manutenção, como se fazer, como se executar por parte da secretaria pertinente. E o que eu estou vendo hoje é que eles estão confundindo planejamento com agendamento. Porque quando a gente começou a bater mais forte, começaram a mandar o agendamento, né? Da onde vai estar indo as máquinas, para poder tentar ver o que pode se fazer para minimizar os danos. Mas os danos, eles são causados por falta de uma manutenção preventiva. E manutenção preventiva, ela tem que se fazer parte de um pacote que se faz através de trabalho executado em períodos de estiagem. Esse trabalho ele tem que se dar o ano inteiro. É você chegar numa estrada rural, fazer a devida canaleta, o caimento, a angulação. Tem um negócio que se chama caixa seca. Caixa seca tem que ter a cada 100, 200, 300 metros. Funciona como se fosse um mini piscinão. Você faz aquela caixa com uma certa profundidade para que a água naquela canaleta escorra. E quando vem o período de chuva,
não cause as erosões que nós estamos vendo nas estradas. Tem erosões aí que chega quase que a caber um carro inteiro. O exemplo mesmo, o próprio Zé estava conversando comigo lá no final da Avenida Brasil. Hoje, inclusive, foi matéria de jornal, está lá no site do ouvidor. O ouvidor está cobrando realmente uma justificativa, procurou a prefeitura, não teve respostas, diversos bairros com problemas gravíssimos, e eu acho que se faz necessário esse requerimento. Eu vou dar uma informação importante aqui, já está o meu pedido já pronto para a convocação do secretário a ser votado aqui já na próxima semana. Não tem jeito, não se trata de medir forças, não se trata de querer causar constrangimento, não é isso, mas o secretário precisa vir a essa casa, dar os seus devidos esclarecimentos, porque o que não pode acontecer são todos os vereadores sendo cobrados e fala que vai procurar realmente, está dando a atenção devida, procura a secretaria, relata o problema, e a secretaria, de certa maneira, não vai lá e não resolve o problema. Uma parte, vereador. Então é uma coisa recorrente, por favor. Só para não dar subir na tribuna, como eu estive conversando com Vossa Excelência, realmente, no final da Avenida Brasil, a gente está com uma cratera lá, que ela dá uns 25 metros, trazendo risco à população, né? Entrei em contato com a secretaria, estou pedindo urgência no local, porque eu acredito que nós, o modo de dizer, mas a gente tem que cobrar mesmo, né? Mas temos que fazer as prioridades. Esse local lá, subindo para o Morro Grande, ele está perigosíssimo. Então, a gente, né, eu até mandei para o secretário, cobrando esse empenho dele, porque nós temos que fazer, por exemplo, as pontes que foram embora, as 4 pontes, as pessoas estavam todas desviadas. Então, a gente tem que fazer as prioridades antes que ocorra o pior. Obrigado, vereador. Bom, é exatamente isso. E isso vai de encontro com a questão da falta de planejamento e manutenção preventiva. Isso tem que ser feito o ano inteiro, identificando os pontos mais críticos, porque tem, e sabendo que anualmente, principalmente nesse período, o volume de chuvas ele é muito maior do que todo o período do ano. E o que nós estamos assistindo, de fato, é a falta de um trabalho de engenharia pertinente que se faça o trabalho executado nas estradas rurais. O fato de não ter a pavimentação asfáltica não quer dizer que o trabalho não seja executado já pensando na captação de águas fluviais. Então, o que eu estou percebendo não é só a questão do planejamento, mas a questão também de ter uma engenharia identificando esses pontos críticos. Então, eu acho que é isso que esse secretário tem que vir prestar conta, esclarecimentos, e, de certa maneira, eu tenho certeza que todos vocês têm muitas dúvidas, e essas dúvidas precisam ser tiradas aqui. Por favor, vereador. Parabéns pelo requerimento. Eu já vou até adiantar a resposta para Vossa Excelência. Estou no meu 3º mandato, há 10 anos que eu estou aqui, a resposta sempre é a mesma. Não tem funcionário, não tem maquinário. Só sabem falar aí. A resposta, com certeza, depois quando chegar, o senhor pode ver que vai ser essa. Não tem funcionário, não tem maquinário. Eu acho que já está na hora da prefeitura tomar providências, porque a população não está aguentando mais, fica cobrando a gente cobra o prefeito e nada acontece. E a gente sai como culpado, como se a gente não estivesse fazendo nada. Muito bem observado. E veja você que aí a matemática e a conta não fecha, né? Porque quando você vai montar a equação, não tem maquinário, não tem funcionário, mas como bem fez a vereadora Bruna aqui com o seu requerimento, está se gastando horrores com locação de equipamentos e máquinas. Então, para onde está indo esse dinheiro? Porque dinheiro está chegando até a pasta. Agora, que se faça uma administração decente e que dê resultado positivo, otimizando o que se tem na mão. O que a gente não pode admitir é o que vem acontecendo de tal maneira que hoje está colocando em risco os munícipes. Não se trata de um problema simplesmente de interromper o direito de ir e vir. Nós temos crateras que estão colocando em risco quem passa ali com seus veículos. Inclusive até pessoas transitando, pedestres, de cair no buraco desse e se machucar. Então é inaceitável, inadmissível o que vem acontecendo. Eu quero aqui deixar explícito o meu repúdio com a maneira irresponsável com que vem sendo conduzida a Secretaria de Obras aqui nesse município. Mais uma parte, vereador. Por favor. Até rápido de passar para Vossa Excelência, até mesmo, né, para mostrar a nossa fiscalização. Nós temos hoje em locação, que nem Vossa Excelência acabou de falar aí, para manutenção do município, nós temos uma PC, eu venho acompanhando o trabalho dessa PC, essa PC faz acho que uma semana que ela está aqui, ela vem fazendo as pontes. Nós temos 2 caminhões alugados, né, porque nós só temos 2 caminhões hoje da secretaria, 2 caminhões de grande porte.
Nós temos 2 retroescavadeiras alugadas. Eu acredito que hoje eles estão fazendo as emergências aí, e nós temos um caminhão-pipa que trabalha dia e noite, entendeu? Até mesmo, como Vossa Excelência citou aí, a gente vem fiscalizando as locações, né, que tem lá, porque é um dinheiro público. Até só para deixar bem claro à população que o maquinário que está lá a gente fiscaliza. E veja, maquinário esse que veio praticamente quase que em caráter emergencial. Isso é um fato explícito da falta de um trabalho de manutenção preventiva. Porque quando você vai fazer lá a manutenção, que é uma manutenção reparativa, ela sai muito mais cara para o município. Então, além de tudo isso, o erário público não está sendo bem conduzido na pasta da Secretaria de Obras. É isso. Continua a discussão, requerimento. Sua palavra. Com a palavra, a vereadora Bruna Patti. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público aqui presente, internautas, uma boa noite a todos. Parabenizar o vereador pelo requerimento. Vem completando o requerimento no qual eu fiz também para saber sobre a questão dos maquinários, para a gente poder entender e verificar a possibilidade de se fazer um empréstimo, que eu venho falando há quase 3 anos, essa questão do empréstimo, né? Porque não adianta a gente só gastar com locação e não ter o bem ali, né? Enfim, quero agradecer também ao presidente aqui dessa casa, porque agora sim, a gente tem um cronograma, por mais que não seja o ideal, a gente tem um cronograma que a gente sabe onde estão as máquinas. E nesse cronograma, a gente nota-se que tem retros que não são brasileiras, né? Que são difíceis de achar as peças. Xing Ling, é o que a gente fala que é o Xing Ling. Então, a gente vê a dificuldade que a gente tem funcionários maravilhosos que poderiam estar aí com uma JCB trabalhando muito bem, mas eles estão fazendo milagres com o que ele tem. Então, parabenizar o presidente dessa casa, que eu sei que nos ajudou aí. E, presidente, a gente já havia falado, né, que vai chegar nessa casa aqui a questão do empréstimo, que o prefeito vai nos encaminhar. Eu acho que a gente tem que ver com bons olhos o que realmente é necessário, né? Eu não entendo muito, mas a gente tem aqui o Zé, até a gente estava conversando, o próprio Marquinho Pelican, a questão de caminhão, quantos caminhões são realmente necessários, quantas patrulhas são realmente necessárias, e se, mesmo depois do empréstimo, mesmo depois de toda essa Câmara fizer o esforço que ela está fazendo para poder ajudar o governo, o secretário não colaborar, aí o erro não vai ser mais nosso, vai ser dele. Então, como o prefeito estava aqui no dia que eu falei sobre isso, sobre a questão do cronograma, que não existe cronograma, que a gente não sabe para onde vai ou para onde vem, eu falei para o prefeito. Aí ele estava aqui, eu falei assim, prefeito, não adianta a gente fazer um empréstimo de 4, 8, 10 milhões se o secretário não souber conduzir essas máquinas, esses equipamentos. Então, o secretário ele precisa se ajudar para que a gente possa ajudar ele. Ninguém aqui é oposição à cidade. A gente está falando do questionamento sobre a conduta dele. Agora, ele alega que não tem como fazer um cronograma porque não tem maquinário. A gente dando a condição do maquinário, não terá mais desculpas. Me permita uma Sim. parte, vereador, é exatamente, né, inclusive vai de encontro, veja como a nossa língua aqui nessa casa, né, ela vai no mesmo direcionamento, ou seja, não é falta, né, não é por leniência, tá? Pelo contrário, essa casa vem cobrando já há muito tempo, né, uma iniciativa por parte da secretaria. E quando a gente fala da questão do cronograma, mais do que isso, que se tenha um planejamento anual com identificação dessas áreas mais críticas, para que essa manutenção ocorra 365 dias por ano, né? E para isso ele tem que trazer isso junto com a sua necessidade de maquinário, né? Pessoal. Tudo isso faz parte de uma administração pública de quem está lá do outro lado no executivo. E é isso que a gente não está vendo da parte dele, uma coisa que se chama planejamento. Sim, não, com certeza. A gente também agora, a questão dos funcionários, a gente tem o concurso público que pode chamar mais funcionários, já entrou alguns funcionários, então eu só vejo a questão de adaptação referente ao empréstimo, que essa casa aqui precisa sentar com cautela, analisar, 4 caminhões,
é 6 caminhões, é 2 patrol. A gente, em acordo aqui, a gente ajudar o governo, porque a cidade pede clemência. Tá difícil, tá muito difícil. Tem lugares ali que eu não sei como que o ônibus está passando. Né? Então, assim, é o que eu falo aqui, e deixo aqui registrado também, que essa casa aqui tá para ajudar. Mas se o secretário também não se ajudar, aí fica difícil. Permite uma parte, vereadora? Sim. Até voltando à parte que o vereador Márcio comentou, referente do cronograma da prevenção, agora recente nós tivemos a volta às aulas. Eu não vi em nenhum lugar onde passa ônibus escolar, maquinário passando para dar a prevenção. E as chuvas que estão tendo, pelo que nós estamos vendo, só vem a piorar. Então, prevenção é zero. É o que você falou, não adianta dar uma Ferrari para uma pessoa que não sabe dirigir, né? É o que eu falo, a falta de comunicação, porque ele alega que ele fez. Só que se ele fez, por que ele não mandou esses cronogramas antes? Porque se eles mandassem os cronogramas antes, a gente saberia e a gente defenderia. Né? Então, a falta de comunicação que deixa tudo mais difícil. Né? Agora ele está se comunicando pelas redes sociais, ele vem fazendo os vídeos. Né? Que não faça só os vídeos, mas que participe ativamente todo dia ali do conjunto, que dê o seu melhor, assim como a gente aqui também dá, e a gente acredita, e por isso que a gente está aqui dando essa voto de confiança. Mas é o que eu volto a repetir. Não adianta, igual o próprio vereador falou aqui, não adianta dar uma Ferrari se não souber usar, né? Obrigado a todos. Continue discussão, requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Glória. Senhor presidente, não vou brigar com ninguém, não. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente e internauta. Eu acho que faz 5 anos que nós estamos com esse governo, apoiando o governo. E os 5 anos a gente bate na mesma tecla. Tá? O que ocorre? Realmente, eu vi ali uma palavra da Bruna, ela falando da questão de financeiro. Os dinheiros, às vezes eles põem no planejamento da LDO para a secretaria, acaba fazendo transposição para outro lugar, onde não se dá manutenção, tá, dos veículos. Eles fazem edital para comprar novas máquinas, não especifica que elas têm que ser nacional, que seja brasileira. Aí vem aquelas xing-ling que vocês falam, não tem peça, tá? Porque a última máquina patroa que foi comprada foi na época da Fábia, acho que ela ganhou essa máquina, e é chinesa. Me permita uma parte, vereador. Inclusive, na época da Fábia, quando ela ganhou essa máquina, foi através de uma intervenção minha ainda enquanto vereador, junto com o secretário-chefe de governo, na época ainda do Geraldo Alckmin. Olha só. Então, e é chinesa ainda, né? Uma máquina que, moral da história, não tem funcionário, realmente não tem dinheiro, porque você pode pegar, nós temos conhecimento aqui do orçamento do município, é feito remanejamento, e a maioria é de lá, porque você pode ver que eles encaminham dinheiro para lá e acaba fazendo remanejamento. Você chega lá, não tem a borra de asfalto, o carijó. A cidade está um queijo suíço, está um matagal, está uma selva dentro da cidade e os bairros, acho que a população está limpando os meios do mato e está mais baixo os matos. Realmente calçadas, não tem funcionário. É isso que eu penso. 5 anos que nós estamos no poder, cobrando, né? Estamos aí investigando, fazendo a nossa parte como vereador, mas não dá para planejar. Agora, é fácil colocar um secretário lá naquele lugar lá e não dar respaldo para ele. Ele fica sem ação. Ele vai bater? Ele vai reclamar? Se ele reclamar, ele está fora. Infelizmente, eu acho que está funcionando assim. E a gente vai cobrar quem? O secretário, tá? Eu não posso falar nada do secretário, porque todas as vezes que eu pedi alguma coisa para ele fez, vamos lá, de 100 ele fez 40, 50, mas fez, tá? Dentro das possibilidades dele. Não estou puxando a sardinha nem o lado dele, tem coisas que ele falha, né? Tem horas que a gente vai procurar ele lá, ele não está lá, mas cadê o secretário? Não sei.
E tem horas que realmente eu ligo para ele, ele está no local, arrumando ponte, está arrumando estradas que está ruim, que não consegue o trajeto dos ônibus. E ele manda para mim, fala, agora eu estou aqui, já estou vendo. Eu não sei o que acontece, tá? Eu acho que está se gastando muito dinheiro em alguma secretaria aí, que o gargalo está grande, né? E a gente não vê um trabalho com eficiência, não vê que se destaca com eficiência, tira dinheiro dessa secretaria e acontece esse caos. Se eu fosse o prefeito, senhor presidente, a secretaria que eu dava mais valor é aquela ali, porque aquela ali levanta o prefeito, porque ele deixa a cidade adornada, bonita, limpa, sem buraco, né? Eu investia mais ali e não ficava fazendo videozinho de placa, tá? Ficava mais ali, desse mais atenção àquela secretaria, porque toda vez nós vamos discutir, não vai mudar essa situação, porque eu tenho 4 mandatos, o novo vereador tem 3. Sempre, qual foi a nossa luta? Zeladoria do município. E é triste, é uma vergonha para nós vereadores andar na cidade e não ter... toda hora um me xingando. Pô, você não foi lá no Eldorado, você viu os buracos que tem lá? Você não foi no Novo Éden. Você tem que aparecer mais naquele lugar. Mas eu falo assim, mas vocês já foram no prefeito? É ele que executa. Eu fiscalizo, eu sei que está cheio de buraco lá. Só se eu botar uma arma e olha assim, vai lá, faz logo que o negócio está pegando para o meu lado. Vai ter hora que nós vamos apanhar na rua. Tá? Vai ter situações que... Eu passei um caos, rapaz, no serviço hídrico do nosso município com o padre Gabriel. Fecharam o Maurício no lugar, queriam bater no Maurício, já queria fechar um no outro lugar lá. O negócio, o Zé da Mula, é triste quando a população se revolta. E eles não estão errados não, tá? Porque eles pagam os impostos, contribuem para o crescimento do município e esse é o serviço que é prestado para eles. Uma parte, vereador. Pois não, senhor vereador. Tivemos épocas onde a gente chegava no bairro, a população fechava a gente e tinha até viatura no local, que as pessoas não queriam deixar a gente sair. Na época do padre Gabriel, principalmente na falta de água. Não sei, que não tinha caminhão-pipa, estava tudo quebrado, era uma situação difícil. Agora, nós falando, a Bruna falando aqui do empréstimo. Realmente, nós tivemos uma reunião com o presidente, o companheiro Anderson Cueca, alguns vereadores estavam, acho que o Oswaldinho, o Negavan, não me recordo os outros, que o prefeito, pelo BNDES, né, quer fazer um empréstimo para compras de maquinários. Se realmente comprar o maquinário para ele dar, né, ferramenta para o secretário, aí se ele não trabalhar aí é má gestão, né? A gente não pode cobrar nada do cara assim, hoje, vamos lá, porque os maquinários que ele está ali, põe uma semana, daqui a pouco está tudo quebrado lá. Não tem condições. A situação que está aqueles maquinários não tem condições. Por quê? Falta de manutenção. E nós vamos ter problema, gente, futuramente, com os transportes sanitários, tá? Que não são dadas manutenções corretas naqueles carros. E, nós se juntamos aqui, vários vereadores, várias ambulâncias, colocamos ferramenta na mão deles, correto? Aguarde daqui 6 meses para ver como é que isso aí vai estar. Porque são carros novos e é dinheiro de contribuição do povo. Tá? Nós indicamos, mas é contribuição do povo, onde paga tributo para ter uma qualidade de serviço. Eu acredito, né? Eu acredito que depois desse empréstimo aí deve alavancar aquele serviço municipal. Bom, quero acreditar, né? Não é que eu estou contra. Se me permite uma parte, pois vereador? Não, vereadora. Uma boa observação que Vossa Excelência fez, que foi referente à questão do empréstimo, mas também a gente havia, até o próprio vereador Zé falou, que se não tiver a manutenção, mesmo com empréstimo, não vai dar certo. Não vai, então. Então, assim, o que a gente poderia aconselhar? Teria que fazer uma licitação, essa empresa que ganhar os maquinários trabalhar sábado e domingo, que é o único dia que para. Agora, sim, a gente não pode ficar sem a manutenção. Os carros mesmos, que nós aqui, a maioria acho que ajudou, vocês mais ainda, já estão pedindo água, arrego. Então, está bem complicado os da ambulância. Então, obrigado.
De nada, vereadora. A gente faz a nossa parte de fiscalização, eu vejo que todo mundo se empenha na fiscalização, mas nós não vemos a ação da gestão pública, a ação do executivo, né? Porque é fácil, mais uma vez quero falar, colocar o camarada ali e não dar condições para ele, não dar ferramenta, né? Agora que contratou mais funcionário, alugou mais funcionário, e você vê que não resolve o problema. Uma cidade que está aí 10, 15 anos, numa situação precária na zeladoria, você viu que 5 anos não conseguiu nem a metade. Parece que está pior a cidade. Infelizmente, senhor presidente, nós andamos na cidade, está buraco para tudo quanto é lado. Duque de Caxias, Eldorado, Novo Éden. Eu falei assim, caramba, não tem o Carijó lá, né? O asfalto para tapar esses buracos. Não sei nem como está funcionando aquele carro do asfalto lá que faz as manutenções. Porque está parado, tá? Contratou uma empresa aí para fazer a zeladoria, a limpeza. Eu vi que estão fazendo em alguns lugares, mas deixa rastro, não faz um negócio com perfeição. Não é fiscalizado, tá? A gente faz a nossa parte. Eu tiro a foto e mando, ó, isso aqui não está legal não, é desse jeito que você fez a ordem de serviço? É isso aí, gente, vamos ver a cena, senhor Chico, dos próximos capítulos, tá? Eu acredito, gente, eu queria uma cidade melhor. Eu tenho filho, eu tenho neto, fui criado na cidade, e eu sempre sonhei com uma cidade melhor. Entrei na política para me ver o que acontece. E vou falar para vocês, 14 anos só decepção. Um abraço. Continua a discussão, requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Zé da Mula. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, uma boa noite. Senhores vereadores, na verdade, a minha subida a essa tribuna é mais mesmo, né, para compartilhar. Hoje, a população em si, se a gente abrir nossos celulares, não é um bairro, não é dois, é a cidade toda hoje, vem ligando para a gente do que está ocorrendo, teve as voltas-alvas aí, ônibus que não estão chegando. Tivemos agora, há uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, uma chuva, uma ventania nessa cidade, que eu nunca cheguei a ver, né, o ocorrido que teve aqui, casas telhadas, né, e o que ocorreu agora, há pouco tempo agora, uma chuva que deu nos bairros, pontes caídas. Primeira vez do tempo que eu estou nessa casa, eu nunca vi esse vento que deu e essa chuva que deu nos bairros, lá próximo à casa do Chico, no Monte Negro, onde chegou a levar essas pontes. E como a Vossa Excelência, o vereador, ele tinha citado a questão do maquinário locado, e eu vim acompanhando esses maquinários que foram locados, que é os caminhões, a PC, as 2 redes escavadeiras, porque essas máquinas, esses caminhões tem que espremer, sabe por quê? Tem que usar dia e noite, porque nós pagamos hoje, mais ou menos, os 290 mil mês dessas locações. Então, esse maquinário tem que ser usado mesmo. Por isso que eu venho acompanhando, dia a dia, vereador Márcio, desse maquinário. Mas pode ter as máquinas que forem, pela quantidade de estradas rurais que a gente tem aqui, a gente não vai conseguir. Porque eu tenho até preocupação com os meninos dos serviços municipais, tanto o pessoal da reto, dos caminhões, né, o pessoal da manutenção. Vou dar um pequeno exemplo. Você vai pegar as roçadeiras, para pegar ela vai 1 hora. Verdade. Os meninos, eles fazem milagre com a reta escavadeira. Até hoje, tinha uma reta trabalhando lá próximo à casa do vereador Chico, eu até falei, essa é a máquina alugada? Uma máquina ruim. Pensa numa máquina ruim. E foi alugada. Eu até perguntei para ele, por que não vem uma JCB, que é uma máquina boa? O valor é maior. Hoje em dia, se eles pagam hoje 2.800 o dia da máquina, a JCB vão pagar 3,5. Então, tudo para a prefeitura é caro. Infelizmente, gente. E assim, eu não tenho amores pelo secretário Cadu, não tenho mesmo. Quando a gente tem de debater, a gente debate mesmo, a gente briga, né? Mas eu tenho um carinho pelaquela secretaria, pelo pessoal que está lá, porque o pessoal lá trabalha com amor naquele local. Então, assim, eu acho que a gente deveria dar condições de trabalho para eles, um equipamento, porque se você vê, o vereador Márcio, a alegria de um profissional ali, quando ele pega um caminhão novo,
ele chega a ficar limpando o caminhão, isso aqui eu deixo nas maiores condições, que ele pode, mas hoje nós só tem sucata. Serviços municipais hoje só tem sucata, essa é a realidade. Só Isso, uma parte. sim. Às vezes, eu estava falando assim de lugares que eles vão limpar e às vezes não fica bem limpo, às vezes é o material que colocam na mão deles, né? Falha e não faz um negócio decente, né? O que é correto. Sim, vereador, ótima fala. E aqui, e falta planejamento também. Concordo com Vossa Excelência quando falta planejamento, por quê? Em questão, vamos lá, o vereador aqui até citou essa tribuna, roçada. Eu acredito que se você pegar todas as pessoas que hoje fazer um cronograma, você vai pegar aqui, eu acredito que rende. Porque quando você coloca 5, 6 pessoas junto, o serviço ele não vai. Porque às vezes a pessoa fica conversando ali, às vezes chega um amigo, bate um papo, isso, aquilo, ocorre isso daí. Ô Zé, se me permite uma parte, é só para fazer um adendo, essa questão da roçagem, deu certo a nossa cobrança aqui, que eu vi agora nos últimos cronogramas que eles mandaram, 7 lugares estão fazendo, olha aí como está rendendo. Então tem que escutar um pouquinho mais a gente. Vereador Márcio, por favor. Permitam uma parte, então, vai de encontro, inclusive, com o que falou o vereador Glória, né? A gente teve nos últimos anos algumas pastas aí que foram super infladas, recebendo inclusive recordes até de destinação de recurso público, como bem tocamos aí há pouco tempo atrás sobre isso, e não houve a identificação por parte do governo das pastas que seriam naquele momento mais importantes, já prevendo que nós teríamos períodos de chuva com todos os problemas. Então, além da gente ter a questão de uma falta de planejamento da pasta, tá? É evidente que ele possa ter ali as dificuldades dele, mas existe também uma falta de planejamento por parte do governo, de saber aonde direcionar através de estudo técnico, para saber qual pasta é mais adequada, porque às vezes você coloca direcionamento de verba para uma pasta só, a exemplo do que a gente teve há pouco tempo na própria saúde, que o Glória subiu na tribuna há pouco tempo, falando, olha, contratou especialista sem ter o devido estudo, aquela coisa toda, e você não direciona a verba para onde precisa. Então, isso é um modelo muito claro de uma gestão que ela vem fracassando nesse aspecto, né? Sim, vereador, porque é o seguinte, no meu ponto, né, eu não sou nenhum expert em limpeza pública, mas vamos lá, se você junta todo aquele grupo de pessoas, certo? Você faz um direcionamento daquele pessoal, você faz um trabalho em conjunto com o meio ambiente, com o planejamento, pessoal, a partir de hoje, porque é o seguinte, hoje é obrigação da pessoa limpar sua calçada, a prefeitura ela limpa a guia, a calçada é obrigação do morador, notificar as pessoas que elas têm que limpar, ela tem que limpar sua calçada, entendeu? E cada um limpa a sua, daí às vezes a pessoa liga para a gente, ô vereador, minha calçada está assim. Eu falo assim, quem tem que limpar a calçada é o proprietário, não somos nós, não é a prefeitura. Então, assim, tem que notificar a pessoa para estar limpando, porque um trabalho em conjunto resolve. Vou dar um pequeno exemplo. Esse local perto do Brotas aqui, só foi um carro bordado jogando lixo naquele local. Olha lá, pessoal, até agora ninguém jogou mais. Tem um pouquinho de lixo? Ainda tem. Só que o pessoal parou de jogar, ali era um lixão naquele local. Um trabalho em conjunto, planejamento, meio ambiente, Secretaria de Segurança Pública, para que isso pare, porque não é a população em si, mas tem algumas pessoas que fazem isso de propósito. Então, trabalho em conjunto tem resultado, mas está faltando um cronograma e um trabalho em conjunto. Me permite uma parte, vereador? Sim. Qualquer dia, eu acho que semana que vem, eu vou acabar indo lá na represa perguntar para o secretário. Tem a empresa de terceira de iluminação que está na cidade. Nós não estamos vendo a cidade apagada. Terceirizada da poda, a cidade está um mato. Terceirizadas do maquinário, maquinário vivo e quebrado. Nós temos vereadores aqui que são empresários. Quando a gente pega um fornecedor, o fornecedor vem com problema, manda coisa quebrada, troca de fornecedor. Eu acho que falta um pouco de pulso do executivo em bater na mesa e resolver essa situação. É igual o vereador Glória falou. Nós estamos aqui já há 5 anos reclamando sempre da mesma coisa e nada acontece. A gente vem vendo certos secretários tendo regalias. Se a gente pegar 5, 6 secretários aí que a prefeitura poderia mandar embora, economizar, não ia fazer diferença nenhuma. Então eu acho que o governo poderia sim ter um pouco mais de pulso
e resolver essas situações, porque a gente fala e parece que entra por um lado e sai pelo outro. Então, aí volto a dizer, vereador, planejamento, se juntar todas essas secretarias em conjunto, debater e ir lá, fazer um croquis do que vai ser feito, eu acredito que a gente consiga amenizar, porque resolver o problema a gente não vai. Obrigado a todos. Continue discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 45 de 11/2/2026 do vereador Márcio Pinho, requerendo ao prefeito municipal informações detalhadas sobre a falta de fitas reagentes para medição de glicemia nas unidades básicas da saúde, UBS. Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Difícil, hein, vereador? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 46 de 11/2/2026 do vereador Neuriswan, requerendo o prefeito municipal informações detalhadas acerca de programas, ações e políticas públicas voltados ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social no município de Santa Isabel. Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 47 de 11/2/2026 do vereador Anderson, requerendo o prefeito municipal informações sobre o funcionamento, a composição das equipes e as estruturas da unidade de pronto atendimento UPA e da recém-inaugurada UPA infantil do município. Como o requerimento é de minha autoria, passo a presidência ao vereador Wagner Moreno. Está em discussão o requerimento. Presidente, pode pedir para ler na íntegra, por favor? Aprendendo já o presidente. Pelo presente, solicita informações para fins de conhecimento e acompanhamento acerca do funcionamento da UPA e especialmente da recém-inaugurada UPA infantil, no que se refere à composição das equipes por plantão, especialidades médicas disponibilizadas, quantitativo de profissionais na área da saúde, bem como a estrutura física e aos equipamentos disponíveis para atendimento à população. A solicitação tem como objetivo possibilitar ao Poder Legislativo adequado acompanhamento dos serviços públicos de saúde, garantindo transparência quanto à organização inicial, capacidade de atendimento e pleno funcionamento das unidades, sobretudo da UPA infantil, que passa a desempenhar papel fundamental no atendimento pediátrico de urgência e emergência no município. Ressalta-se a importância de que tais informações sejam disponibilizadas para que esta casa possa exercer seu papel fiscalizador e colaborar, quando necessário, com a sugestão que contribuam para o aprimoramento contínuo do serviço e prestação à população. Em tempo, ressalto que a disponibilização dos dados requeridos contribui para fortalecimento da transparência e da boa gestão do serviço de saúde municipal. Por se tratar de assunto de relevante interesse público e dessa edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Santa Isabel, 11 de fevereiro de 2026, vereador Anderson Rebelo. Continue em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento.
requerimento foi aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência ao nosso presidente Anderson. Questão de ordem, o vereador Anderson não voltou. Oi? Ah, é o Anderson. Não votou, já era. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência ao nosso presidente Anderson. Requerimento 48 de 11/2/2026, dos vereadores Neurizon e José Martins, requerendo ao prefeito municipal informações e documentos acerca da fiscalização das empresas e concessionárias de serviços públicos que utilizam cabeamento aéreo no termo da Lei Municipal número 3.120, de 28 de setembro de 2022, especialmente após os impactos de passagem de ciclone extratropical ocorrida em 1/2/2026. Está em discussão o requerimento? Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria que fosse lido na íntegra. Por favor, secretário. Por meio do requerimento 39 de 39/2025, de 19 de fevereiro de 2025, de nossa autoria, solicitamos ao prefeito municipal informações acerca da fiscalização das empresas e concessionárias de serviço público que utilizam cabeamento aéreo, quanto ao cumprimento da Lei Municipal número 3.120, de 28 de setembro de 2022, que dispõe sobre a padronização, alinhamento e identificação da rede ou fiação aérea no âmbito do município de Santa Isabel. Em resposta, por meio do ofício 113 do gabinete do prefeito, de 11 de março de 2025, foi informado que a fiscalização se encontrava comprometida em razão de déficit de servidores, tendo sido também noticiado que novos servidores seriam convocados em decorrência de concurso público realizado. Ocorre que, após a passagem do ciclone extratropical do dia 1º de fevereiro, pudemos constatar em diversos pontos do município a existência de fios caídos, cortados e descartados irregularmente, situação que coloca em risco pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, além de potencializar acidentes e interrupções de serviços essenciais. Diante desse cenário, impõe-se verificar se a estrutura administrativa foi efetivamente regularizada e se as empresas e concessionárias de serviços públicos vêm cumprindo suas obrigações legais, sobretudo no tocante à remoção de cabos inutilizados e manutenção adequada na rede aérea. Por se tratar de assunto de relevante interesse público e dessa edilidade, contamos com a pronta aprovação do presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Santa Isabel, 11 de fevereiro de 2026, Neurizon, Lúcio de Azevedo e José Martins de Oliveira. Continue a discussão, requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Negavan. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, boa noite a todos. Bom, esse projeto de lei, né, Zé, que a gente fez em 2022, vai fazer agora quase 3 anos, e nada foi feito. A cidade continua pior do que já era. Como é que chama mesmo? Emanharado de fios, né? Acho que é quase isso mesmo. Pela cidade, está cada dia pior. Eu não sei qual o motivo que quando tem um cruzamento, eles cortam o fio e deixam na altura de um motoqueiro ainda. Parece que é de propósito esse fio pendurado. Não é possível, porque na rua ali onde caiu a árvore, na Maria Isabel, caiu a árvore em cima da fiação, eles arrumaram a fiação e tiraram 90% dos fios. Não é possível que todas as pessoas que estavam com essa fiação,
ficou sem telefone em casa. Então, eu estou aqui cobrando da prefeitura, do executivo, uma solução. Que essas empresas comecem a tomar multa, alguma coisa assim, para eles tomarem providência e limpar nossa cidade. Porque eu olhando lá onde que foi retirado os fios, 90% dos fios que foram retirados é da Vivo, não é nem da Vivas, claro, é da empresa Vivo, que antigamente nós tínhamos, quase todo mundo aqui tinha telefone em casa. Hoje quase ninguém tem. Eles tiraram a fiação do telefone e deixou aquela fiação na cidade toda. Uma parte, vereador, para não precisar subir na tribuna. Sim, Zé. Vereador, o que acontece? A gente vem cobrando isso há quase 4 anos, né? Assim que a gente implantou a lei aqui essa casa, a fiscalização, a notificação e a multa. As empresas, elas não estão nem aí, não está nem aí, porque é o seguinte, o município em si não recebe nada dessas empresas. Entendeu? As empresas elas estão aqui, instalam, a população depende, né, dessas redes celulares e não tem arrecadação nenhuma. E o município em si, ele tem que multar. Porque quando gerar a multa a essas empresas de telefonia, você pode ter certeza, eles vão arrumar. Vou dar um pequeno exemplo. Esses dias tinha um pessoal arrumando um fio de telefonia de uma empresa, acho que é Vivas, acho que é isso mesmo. Eu cheguei para ele, meu amigo, esse fio aqui é de vocês? Ele falou, cara, corta aqui pra gente, não deixa caído aqui não, que isso aqui pode trazer um acidente. Ah, não, a gente não pode, a gente não tem autorização para fazer isso. Só que na hora que matar um motoqueiro, matar uma criança correndo da escola, isso, aquilo, vai ter 10 carros lá para resolver. Aí não resolve mais, vereador. Então, ou a gente toma atitude agora de multa, até abrir uma CEI nessa casa, convocar o pessoal aqui, porque tem que resolver. Se em outras cidades está resolvendo, por que nossa cidade não vai resolver? Obrigado. Então, vereadores, o ano passado, em maio, fiz um requerimento parecido com esse, e a resposta foi que os fiscais estavam sendo treinados e não tinha a quantidade necessária. A gente está vendo aí que estão chamando já novos funcionários do concurso público. Eu gostaria que a prefeitura tomasse uma providência e fizesse esse treinamento com esses funcionários e colocasse para trabalhar. Me permite uma parte, vereador? Sim, Jorge. Parabéns pelo requerimento. E, mais uma vez, a gente vê que é igual a Secretaria de Obra que a gente estava falando. A resposta é a mesma, né? Não tem funcionário, não tem equipamento, nunca tem nada. Eu acho que daqui a um tempo, o último que sair vai ter que apagar a luz, porque não tem dinheiro, não tem maquinário, não tem nada, desse jeito está ficando difícil, né? Tá certo, vereador. Muito obrigado a todos. Continue a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 49, de 11/2/2026, do vereador Edson, requerendo ao prefeito municipal informações e cópias do processo licitatório referente à contratação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal para a gestão das unidades de pronto atendimento e UPA adulto e UPA infantil. Está em discussão o requerimento? Vou ler na íntegra, senhor presidente. Mencionado o pedido se justifica no direito legal de fiscalização por parte do Poder Legislativo sobre os atos praticados pelo Poder Executivo, sobretudo diante da relevância social, financeira e assistencial da gestão da unidade de pronto atendimento do município. Dessa maneira, requeiro que o senhor prefeito encaminhe documentos e informações solicitados a fim de possibilitar análise e acompanhamento da execução contratual por esta Casa de Leis. Por se tratar de assunto de relevante interesse público e dessa edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Santa Isabel, 11 de fevereiro de 2026, vereador Edson Roberto Almeida Fontes. Continue a discussão, requerimento. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Glória. Novamente, boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres pares.
Isso aqui não é perseguição, é só para esclarecimento, né? Eu já tive meio por cima que o contrato dessas duas empresas está em torno de 24 milhões e meio ao ano, né? É só para mim se inteirar no assunto, e na próxima sessão eu também estou fazendo um outro requerimento com o excelentíssimo senhor presidente aí da Câmara, para a gente manter esse tipo de informação. Está acontecendo alguns problemas dentro dessa gestão, mas eu acho que até, né, se iniciar a nova empresa, aí começa a se normalizar, porque troca, não sabe, plantão. Então a gente releva, vamos esperar aí um mês, né, para ver o atendimento. E esses gastos, né, se realmente vai condizer com aquilo que a população precisa, né, porque faltou até agulha insulina de paciente com diabetes. E fora outros medicamentos, né? Mas não vamos levar por esse lado, não. Foi muito importante isso aí para o nosso município, né? Começou agora, vamos ver o decorrer, né? Andar da coisa. Tomara que nós não venhamos ter problema, né? Mas eu acredito que esse trabalho aí que fez, isso aí eu já falei que a UPA 1 ia cuidar da UPA infantil, isso era o normal, né? Mas contribuímos de alguma maneira, senhor presidente, encaminhamos recursos, equipamentos, tá? Para atender melhor aí o cidadão que é contribuinte, pagador dos seus impostos, para ter um atendimento de excelência. E foi um trabalho bonito. Vamos aguardar, né? O início de tudo aí, vamos aguardar. Boa noite. Continue a discussão requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 61 de 6/2/2026 do vereador Cristiano, solicitando ao prefeito a realização do serviço de capinação, limpeza da rua José Almeida Filho, próximo ao número 120, no Jardim Vista Verde. Indicação 62 de 6/2/2026 do vereador Cristiano, solicitando ao prefeito municipal a realização do serviço de serviços de manutenção e reparo da rua Vereador Luiz Benedito, próximo ao número 673, loteamento Parque São Benedito. Indicação 63 de 6/2/2026 do vereador Cristiano, solicitando ao prefeito a realização de serviço de manutenção, limpeza e capinação em toda a extensão da rua Guilherme Alfieri, loteamento Parque São Benedito. Indicação 64 de 6/2/2026 do vereador Marcos Canor, solicitando ao prefeito municipal a realização de serviço de manutenção, limpeza, roçada no escadão que interliga a rua Geraldo de Souza Braga com a rua Lauro Moreno Cabreira, em frente à ESF Jardim Eldorado. Indicação 65 de 6/2/2026 do vereador Marcos Canor, solicitando ao prefeito municipal a realização de serviço de manutenção, nivelamento e cascalhamento na rua Nório Cuzuo, loteamento Sinhá Isabel, Gleba A, Gleba B. Indicação 67 de 9/2/2026 do vereador Jairo, solicitando a adoção das providências necessárias para que seja feita notificação às empresas de ônibus responsáveis pelas linhas municipal e intermunicipal para promoção, melhorias na limpeza e higienização dos veículos utilizados no transporte coletivo. Indicação 68 de 9/2/2026 do vereador Jairo, solicitando ao prefeito municipal a realização de serviço de limpeza, manutenção de cemitério municipal, incluindo a retirada de árvores caídas em razão de fortes chuvas ocorridas nos últimos dias que atingiram diversas regiões do município. Indicação 69 de 9/2/2026 do vereador Jairo, solicitando ao prefeito municipal a realização de serviço de limpeza, remoção de restos de árvores, entulho, bem como retirada da árvore morta na altura do número 181 na Rua Oriente, loteamento Estância Cibele Soraya. Indicação 70 de 9/2/2026 do vereador Jairo, solicitando ao prefeito municipal a realização de uma avaliação técnica visando a retirada de uma árvore remanescente, bem como a retirada de um galho de grande porte em uma residência na altura do número 17 da Rua dos Lírios, loteamento Jardim Novo Éden. Indicação 71
de 9/2/2026, do vereador Jairo, solicitando o prefeito municipal a realização do serviço de limpezas, serviço de zeladoria urbana na Rua do Santíssimo Sacramento, via lateral da Igreja Matriz, bairro Jeremuniz. Indicação 72 de 10/2/2026, do vereador José Martins, solicitando o prefeito municipal a realização de serviço de nivelamento, cascalhamento e capinação na Avenida Criolã, loteamento Estância Aralu. Indicação 73 de 10/2/2026, do vereador José Martins, solicitando o prefeito municipal a realização de serviço de manutenção à Avenida Prefeito João Pires Filho, de frente ao número 1026, próximo ao Mercadão Santa Isabel, bairro 13 de Maio. Indicação 74 de 11/2/2026, do vereador Jairo, solicitando o prefeito municipal a realização do serviço de nivelamento, cascalhamento, limpeza de acostamento, manutenção da sinalização da estrada do Montenegro, com especial atenção no trecho próximo a MF Firmino Alves de Queluz. Indicação 75 de 11/2/2026, do vereador Oswaldo, solicitando o prefeito municipal a realização com máxima urgência de serviços de manutenção reparo do caminho asfaltado situado no Parque Ecológico Municipal Manuel Rodrigues de Paula, Seu Neco, nas proximidades da UPA. Indicação 76 de 11/2/2026, do vereador Márcio Pinho, solicitando o prefeito municipal a realização de serviço de manutenção, nivelamento e cascalhamento na Rua Bilquide, no trecho próximo à Capela Nossa Senhora da Penha, loteamento Estância Aralu. Indicação 77 de 11/2/2026, do vereador Márcio, solicitando o senhor prefeito municipal a realização de serviço de manutenção, nivelamento, cascalhamento no quilômetro 55, subida para MF Francisco Beraldo Filho, loteamento Chácaras Boa Vista. Indicação 78 de 11/2/2026, da vereadora Regiane, solicitando ao prefeito municipal a realização de serviço de tapagem de buraco, cascalhamento e nivelamento da Rua do Trevo, loteamento Astro Verde. Indicação 79 de 11/2/2026, da vereadora Regiane, solicitando ao prefeito municipal a realização de serviço de nivelamento, cascalhamento na estrada do Cantagalo, perímetro de loteamento Estância Aralu e Astro Verde. Indicação 80 de 11/2/2026, da vereadora Maria Telma, solicitando o prefeito municipal a realização de serviço de nivelamento, cascalhamento e capinação na Rua Suzano, loteamento Chácaras Reunidas, Canadá. Indicação 81 de 11/2/2026, da vereadora Telma, solicitando o prefeito municipal a realização de serviço de troca de lâmpada do poste número 00792, situado na Rua Ocidente, próximo ao loteamento 127, loteamento Estância Cibele Soraya. Indicação 82 de 11/2/2026, do vereador Edson, solicitando o prefeito municipal o serviço de manutenção e possível substituição de lâmpadas e luminárias número 04384, 4335, 4334, 04388, 04391, 04392, 04357, 04353, 04350, 04349, 04341 e 4338, todas situadas no loteamento Pouso Alegre. Indicação 83 de 11/2/2026, do vereador Edson, solicitando o prefeito municipal o serviço de manutenção, nivelamento, zeladoria, poda de árvores e retirada de galhos em entulho da Rua Paraná, loteamento Parque Santa Teresa. Indicação 84 de 11/2/2026, do vereador Edson, solicitando o prefeito municipal o serviço de manutenção, possível substituição das lâmpadas e luminárias escadão da Rua Júlio César da Silva, antiga Viela B, lateral da EMEB Vila Guilherme, na Rua Idactor Ferreira da Costa, loteamento Vila Guilherme. Indicação 85 de 11/2/2026, do vereador Neurisvan, solicitando o prefeito municipal a realização de serviços de emergências de manutenção, incluindo nivelamento, cascalhamento, reparos necessários nas vias do loteamento Chácaras Reunidas Canadá, tendo em vista as más condições de trafegabilidade causadas pela chuva. Indicação 86 de 11/2/2026, do vereador Francisco, solicitando o prefeito municipal a realização de serviço de nivelamento, cascalhamento com medida de urgência em toda a extensão da Estrada dos Barbosas, no bairro Pouso Alegre. Indicação 87 de 11/2/2026, do vereador Francisco, solicitando o prefeito municipal a realização de serviço de nivelamento, cascalhamento, toda a extensão de Estrada Pouso Alegre, bairro Pouso Alegre. Indicação 88 de 11/2/2026, do vereador Francisco, solicitando ao prefeito municipal local determinar o setor competente a realização de serviço de nivelamento, cascalhamento, Estrada da Água Branca, no trecho entre quilômetro 73,5 até o ponto final da linha de ônibus bairro do Funil. Indicação 89 de 11/2/2026, do vereador Francisco, solicitando ao prefeito municipal a realização de serviço de nivelamento,
cascalhamento com urgência na estrada do Taquaral, bairro Pouso Alegre. Indicação número 90, de 11/2/2026, do vereador Francisco, solicitando o prefeito municipal a realização do serviço de nivelamento e cascalhamento na subida, conhecida como Estrada João do Leite, até o cruzamento com a estrada do Pouso Alegre. Indicação 91/2026, de 11/2/2026, do vereador Francisco, solicitando o prefeito municipal a realização do serviço de nivelamento e cascalhamento como medida de urgência na estrada Alto, bairro Pouso Alegre. Indicação 92, de 11/2/2026, da vereadora Thelma, solicitando o prefeito municipal a realização de serviço de poda de frente ao número 11, na rua Recanto Alpino, loteamento Recanto Alpina. Indicação 93, de 11/2/2026, da vereadora Maria Thelma, solicitando o prefeito municipal a realização de serviço de retirada e entulho da limpeza da estrada municipal que interliga com a rua 4, loteamento Recanto Alpina. Indicação 94, de 11/2/2026, dos vereadores Jairo e Francisco, solicitando o prefeito municipal a realização do serviço de manutenção, nivelamento e cascalhamento da estrada dos Três Marcos, no bairro Pouso Alegre. Indicação 95, de 11/2/2026, do vereador Anderson, solicitando o prefeito municipal a realização do serviço de limpeza, manutenção das vias vicinais, Estrada do Varadouro, Avenida República de Portugal, ruas Coimbra, Alto Douro e Minho, no loteamento Jardim Portugal. Indicação 96, de 11/2/2026, do vereador Anderson, solicitando o prefeito municipal a realização do serviço de pintura de faixas pedestres em frente às escolas e unidades básicas de saúde UBS do município. Indicação 97, de 11/2/2026, do vereador Neurizon, solicitando o prefeito municipal a realização de serviço de emergência e de manutenção na rua Roque Américo Caraço, antiga rua 37, na altura do número 1901, loteamento Jardim Eldorado. Indicação 98, de 11/2/2026, do vereador Neurizon, solicitando o prefeito municipal a realização de serviço de limpeza e organização das áreas externas das creches e unidades básicas de saúde UBS do município. Indicação 99, de 11/2/2026, do vereador Marcos Canor, solicitando o prefeito a poda de árvores situada na rua Paraíba, de fronte ao número 47, loteamento Parque Santa Teresa, bem como a roçada da vegetação ao lado da mesma via. Indicação 100, do vereador Marcos Canor, solicitando o prefeito a realização urgente de serviço de manutenção, nivelamento, cascalhamento e drenagem da estrada da Massa Fina, localizada no bairro do Funil. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Votação única. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.